Este é o resumão do voto do ministro Flávio Dino no julgamento do Bolsonaro. E eu tô falando aqui do ministro mais debochado e mais lacrador do Supremo. Quantas ironias será que ele fez no seu voto, hein? Conta aí pra mim nos comentários, eu só tenho a dizer pra vocês que aqui acabou a luz, o cenário ficou sombrio de tanto deboche. Sobrou deboche até pra fé cristã, como eu vou mostrar pra você. Flávio Dino já começou o deboche dizendo que esse julgamento não é diferente de nenhum outro e que o Supremo está julgando de forma isonômica. Hã? Quanta isonomia, hein? Quem fala é o ministro imparcial que chamou Bolsonaro de demônio. Aliás, onde estão as imagens das câmeras do 8 de janeiro, hein, ministro Flávio Dino? Eu pergunto aqui só para registrar. Flávio Dino começou seu voto dizendo também que crimes contra a democracia são imprescritíveis e inafiançáveis. Com isso, ele quer dizer que a anistia não é possível, antecipando o seu voto no provável julgamento futuro da anistia que o Congresso vai aprovar. Só tem um probleminha aí, né, Flávio Dino? A Constituição, porque não há proibição à anistia. Ah, mas a Constituição não importa mais no Brasil, né? Ela é só um detalhe. Dino seguiu dizendo que eventos que aconteceram fora dos autos em nada impactam o julgamento. Quem aí acredita nisso? Dino, aliás, perguntou para o Moraes onde é que estava uma foto que o Moraes mencionou, citando estava ou não nos autos, e Moraes disse que nem estava nos autos. Vai contando aí para mim o que você acha disso. O ministro disse que quem veste a capa do Supremo tem capacidade psicológica suficiente para não se deixar impactar por eventos do exterior. Quem acredita nisso? Depois de tudo que eles reagiram, atacaram e até instauraram inquérito contra Silas Malafaia, que não tem nada a ver com essa questão. Flávio Dino disse também que o seu voto não terá nenhum recado para ninguém. Mas ele acabou de dar um recado de que ele não liga para as punições dos Estados Unidos. Contradições e mais contradições. É o que nós vemos num STF político. E olha este deboche. Dino disse que o julgamento no STF ele não é político. Mais uma vez, gente, quem acredita? Quem acredita? Aí, Dino, esse Dino que disse que não daria recados, ele deu logo mais recados. Ele disse que as Forças Armadas não estão em julgamento, como uma espécie de vacina contra uma reação dos militares. Ele disse que as instituições devem ser isentas e apartidárias. E aí eu fiquei na dúvida, será que foi brincadeira, foi deboche ou foi um insulto à nossa inteligência? Daí o que ele disse me deixou com o queixo caído agora. Olha o que ele falou. Ele falou que militar não pode usar farda para ir em convescotes políticos. E ministros do STF, hein? Pode usar a toga para ir a convescotes políticos? É ou não é de cair o queixo? Me conta aí nos comentários o que você acha. Dino disse em seguida que ele abomina a pena de morte. Mas, gente, qual comunista alguma vez abominou a pena de morte? Afinal de contas, a pena de morte sempre foi prática comum do comunismo no mundo. Dino seguiu afirmando que jamais houve uma anistia para altos escalões do poder. Com isso, ele quer dizer que Bolsonaro, seus aliados, os militares, não podem ser anistiados. É ou não é mais um recado do ministro que não ia mandar recados, hein? Dino, ele mesmo, ele disse que não daria recados no seu voto e aí deu mais um recado aí para o Congresso, dizendo que a anistia vai ser declarada inconstitucional pelo STF se ela vier a ser aprovada. E ele retomou aí a decisão do STF, no caso do Daniel Silveira, para antecipar a decisão do Supremo sobre a futura anistia que vai ser aprovada pelo Congresso, antecipando o seu voto, que é ilegal. Juiz não pode fazer isso. Flávio Dino disse também que punir os réus por apenas um crime contra a democracia criaria uma desproteção da democracia. E por isso eles têm que punir com todos os crimes possíveis, né? Ele quer combinar os crimes de tentativa de golpe e de abolição violenta do Estado democrático e de direito. Ou seja, na linha de Moraes, Dino quer uma pena bem alta para aplicar aos réus. Quer mais ou tá pouco, tá suficiente? Dino alegou ainda que nenhuma das defesas se esforçou para negar os fatos da acusação. Todos buscavam apenas dizer que não cometeram os crimes, ou seja, que não seriam os autores. Em seguida, o Dino entrou na discussão sobre a diferença entre atos preparatórios e atos executórios. E aqui foi o que mais me impressionou. Ele afirmou que o critério do artigo 14 do Código Penal, que é o critério objetivo formal, ele não é o suficiente para resolver o problema dos crimes de tentativa. Por que ele diz isso? Porque se ele aplicar a lei, ele tem que absolver. Aí ele falou que o artigo 14 não é suficiente. Ele falou seu entendimento.
Mesmo que o crime não tenha sido iniciado, o mero planejamento para o Dino já causaria um risco ao bem jurídico, ele disse. Nesse caso, um risco à democracia. Olha, gente, vou ser franco com vocês. Tudo bem o Dino achar isso na cabeça dele, mas ele não está lá para aplicar as vozes da cabeça dele. Ele está lá para aplicar a voz do povo, materializada na lei. E se aplicar a lei, é caso de absolvição. Flávio Dino disse ainda que os atos preparatórios já expõem o Estado democrático e de direito a um risco gravíssimo e que por isso ele entende que o crime já se iniciou, mesmo quando estava ali na fase de planejamento. Gente, isso é contra a lei. Se Dino julgasse, por exemplo, Mahatma Gandhi seria condenado pelo Dino. Afinal de contas, ele liderou a Revolução Indiana contra o Império Britânico de forma pacífica, sem violência, sem grave ameaça, mas para Dino tudo isso é muito perigoso. É o regime da força se impondo, é o establishment se protegendo. E teve, é claro, lacração, né? Mais lacração. Dino falou que o nome do plano golpista não era Bíblia Verde e Amarela, era Punhal Verde e Amarelo. Com isso, Dino pareceu debochar dos presos do 8 de janeiro que são cristãos, como se eles não estivessem sendo cristãos de verdade, mas envolvidos em atos graves. Quando vamos falar real, gente, os manifestantes ali do 8 de janeiro, eles foram julgados na cadeia em regra sem nenhuma prova de que sequer quebraram um azulejo, de que não tinha nenhum plano ali compartilhado para nada, que foi simplesmente uma manifestação que descambou para o vandalismo. Dino disse novamente que tem uma profunda fé religiosa, mas eu fiquei confuso nessa hora, porque o ministro se diz comunista e o comunismo ele abomina as religiões, especialmente o cristianismo. O comunismo perseguiu os cristãos em todo o mundo. Depois de muito mandar recados e fazer muita política, Dino aí começou a afastar as preliminares da defesa, as alegações de nulidade, de cerceamento de defesa, e começou afastando a preliminar de ramagem de que a ação penal deveria ser suspensa. E agora se segura aí na cadeira. Dino diz que os inquéritos secretos do STF foram acompanhados pelos advogados. Gente, isso é uma tremenda mentira. Ele tentou também justificar a decisão casuísta do STF de modificar o seu entendimento sobre foro privilegiado para pegar o Bolsonaro, o que é uma vergonha, né? E aí veio mais deboche. O ministro falou que seria absurdo se o STF decidisse de modo diferente no caso do Bolsonaro em relação ao foro privilegiado. Só que ele omitiu que o STF mudou o entendimento durante o julgamento justamente para pegar o Bolsonaro, ou seja, ele disse que se Bolsonaro fosse para a primeira instância seria absurdo porque fugiria à regra atual. Mas a verdade é que o Bolsonaro ficar no STF que foge à regra que sempre existiu, que eles mudaram para pegar o Bolsonaro. É impressionante como ele, o rei dos deboches, inverte tudo. Dino afastou então as preliminares das defesas de modo genérico, assim como Moraes fez, sem enfrentar questões centrais dos abusos praticados por Alexandre de Moraes, questões centrais das falhas da delação, das nulidades, da falta de voluntariedade, cerceamento de defesa, delação premiada de CID, velocidade do julgamento, sigilo dos autos das provas e por aí vai. Nesse momento, Dino teve a pachorra de dizer que a falta de detalhes da delação do Mauro Cid sobre onde o Braga Neto entregou dinheiro a ele não importa para o processo, né? É brincadeira isso ou vocês querem mais? Mas, Dino, olha só, Dino, não é questão de falta de informações, não. É sim a questão de mudança de versões do depoimento do delator, que arrasa a credibilidade do depoimento. Aí, em seguida, Flávio Dino analisou a conduta de cada réu, começando com Alexandre Ramagem. E aí teve aí mais, é claro, um deboche de Flávio Dino. Ele disse que ele tem medo de ir ao TSE e entrar na tal da sala escura, que Moraes, é claro, diz que não existe. Sobre o réu Almir Garnier, Flávio Dino disse que colocar as tropas à disposição do Bolsonaro para dar um golpe já configura os crimes. E aí ele foi para o próximo réu. Sobre Anderson Torres, ele citou a reunião ministerial, incitação, operação da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição e a minuta do golpe. Dino passou muito rapidamente falando das condutas aí de cada réu, explorando, detalhando, meio que aderindo a tudo que Alexandre de Moraes já tinha falado antes dele. Ele disse ainda que ele examinou com muito cuidado as acusações contra alguém específico, contra o general Paulo Sérgio Nogueira, porque ele entendeu que as alegações da defesa foram muito consistentes. Vamos lembrar que é a defesa que empurrou o Bolsonaro para o fogo, dizendo que o Paulo Sérgio não compactuava com tudo de errado que foi feito. Dino disse que um juiz sério sofre, porque juiz sério tem muita dúvida. Agora cá entre nós,
Dino quer que quem acredite que ele é um juiz sério. Isso, aliás, não combinou com as piadinhas de Dino que vieram em seguida, dizendo que ele obedece à ministra Carmen Lúcia. Aí Dino disse que não há a menor dúvida de que os níveis de culpabilidade dos réus são diferentes e ele adiantou que ele vai votar por penas diferentes. Ele disse o seguinte, que ele vai aplicar penas altíssimas, presta atenção, para quem? Para Bolsonaro, Braga Neto, Mauro Cid, Anderson Torres e Almir Garnier. A participação dos outros réus, seria de menor importância na visão dele, e aí ele ia julgar de acordo com isso. E o que aconteceu em seguida, gente, foi absolutamente surpreendente, foi uma novidade aí do julgamento. Dino afirmou que o Ramagem saiu do governo do Bolsonaro em março de 2022 e depois disso ele não achou nos autos uma participação do Ramagem na suposta trama golpista. Ele afirmou que a mesma coisa se aplicaria a Augusto Heleno. Ele disse que não encontrou nos autos nenhuma participação do Heleno no segundo semestre de 2022 na tal da trama golpista. Quanto a Paulo Sérgio, ele afirmou que a participação dele na trama golpista também teria sido menor. Dino reconheceu que há prova oral abundante de que Paulo Sérgio tentou demover Bolsonaro de dar um golpe, o que fez até Dino cogitar que ele desistiu voluntariamente do crime que, na visão do Dino, estaria em execução. E vamos lembrar, quando tem uma desistência voluntária, você não aplica aí as penas do crime. Dino disse também que é bom que haja críticas ao Supremo e que os ministros crescem com elas, desde que as críticas não busquem exterminar os ministros e as suas famílias. Que estranho, né? Diz que é bom crítica, mas eles vão lá e censuram as críticas. Como compatibilizar isso, hein? Flávio Dino disse que não há razão para acreditar que os ministros do Supremo queiram buscar vingança ou ser ditadores. Só pode ser brincadeira, né? O ministro afirmou que o julgamento do Bolsonaro é um julgamento absolutamente normal e que o STF está fazendo o seu papel. Olha, eu diria que o STF está fazendo é papelão, não é seu papel. E afirmou ainda que ele se espanta com quem acredita que ministros do Supremo vão se intimidar com sanções ou punições estrangeiras, ou com um tweet de uma autoridade estrangeira fazendo uma referência aí direta aos Estados Unidos. Lembre que é um ministro que não ia dar recado, né? Ele falou ainda também que ele fica espantado com quem acha que perder um cartão de crédito vai mudar um julgamento no Supremo. Olha, talvez não mude o julgamento, mas vai trazer justiça, Flávio Dino. Ainda que parcial, mas justiça. Mereciam mais. Depois de tantas falas políticas, recados, contradições, deboches, Flávio Dino acompanhou integralmente Moraes e votou para condenar todos os réus, ressalvada a menor importância que ele disse da participação de Ramagem, Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Em resumo, o voto de Dino foi o esperado, adesão ao voto de Moraes, da sua forma peculiar, um supremo deboche. O que surpreendeu relativamente aí foi a promessa de penas menores para Ramagem, Heleno e Paulo Sérgio. E agora você conta aí para mim, o que você achou? Conta para mim nos comentários, porque amanhã a gente vai ter ainda o voto de Luiz Fux. Eu vou transmitir integralmente, fazendo comentários ali ao vivo, respondendo as dúvidas de vocês. Então acompanhe amanhã cedo, a partir das 9 horas, a nossa transmissão. E no final, como você já sabe, vai ter resumão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.